Você já entrou na cozinha e esqueceu completamente do que foi fazer lá? Ou de repente talvez você abriu o celular e ficou olhando para a tela sem saber o porquê? Gente, isso tem nome, tá? Não é preguiça, não é falta de foco. Isso aí é uma neblina mental, tá? E hoje muitas de nós estamos vivendo exatamente assim, cansadas, fragmentadas e funcionando no modo automático. Oi, tudo bem? Eu sou a Aline, sou mãe, sou empresária, sou criadora do Mãe CEO e um dia eu percebi uma coisa muito simples, mas que atravessou meu coração. A Helena estava contando como foi o dia dela na escolinha e ela estava ali toda animada, mamãe, e eu brinquei, mas a minha cabeça estava em outro lugar. Estava na mensagem do WhatsApp que eu não tinha respondido, na notificação do Instagram, no e-mail, no trabalho. E quando eu voltei para aquele momento, ela já tinha terminado de contar a historinha. E naquele instante eu pensei assim, quantas de nós não estão vivendo assim, sem perceber, presentes no corpo, mas ausentes na mente? E isso não acontece porque a gente não ama os nossos filhos, tá? Acontece porque hoje o mundo inteiro fica disputando a nossa atenção. Existe uma explicação científica para isso. Uma psiquiatra chamada doutora Tracy Marks explica que o nosso cérebro é literalmente programado para a conexão social. Quando essa conexão diminui, ou quando vivemos em um isolamento emocional e sobrecarga mental, o cérebro começa a mudar. Foi analisado mais de 32 mil pessoas e descobriram algo assustador. Pessoas em isolamento ou em estresse crônico apresentam reduções de áreas importantes do cérebro, como o lobo frontal, o lobo temporal e o hipocampo, que é o responsável por memórias e emoções. Por isso, muitas pessoas relatam dificuldades de lembrar, sensação de cansaço, lentidão para pensar, a tal da neblina mental. Agora, pensa na rotina de uma mãe hoje, pensa na sua rotina. A gente acorda cansada, resolve 1000 coisas ao mesmo tempo, é trabalho, casa, filhos, mensagens, cobranças, marido, e muitas vezes a gente fica sozinha emocionalmente, mesmo estando cercada de pessoas. E isso cria uma combinação muito perigosa. Isolamento emocional, mais sobrecarga mental. E é aí que entra o burnout. Eu tive burnout, tá? A Organização Mundial da Saúde descreve o burnout como um esgotamento causado por estresse crônico, que não foi gerenciado com sucesso. Ela aparece em 3 sinais muito claros. A exaustão emocional, quando você já acorda de manhã extremamente cansada, tudo parece exigir um esforço enorme de você. Ou o segundo seria o distanciamento. Coisas que você antes gostava, hoje começam a te irritar, pessoas, conversas. Você começa a se afastar. E aquela famosa sensação de incompetência. Mesmo fazendo muito, você sente que não está fazendo nada direito. A autoestima profissional cai e a pessoa começa a pensar, talvez o problema seja eu. Mas, muitas vezes, não é você, meu amor. E o sistema da vida que a gente está vivendo, que está insustentável, que está de maneira errada, sabe? Imagina que o seu corpo, imagina na verdade a sua mente, é como se fosse um copo de vidro. Cada notificação é uma gota, cada demanda, outra gota. Cada preocupação, mais uma gota. O problema não é a gota, o problema é o copo que nunca se esvazia. E viver assim, todos os dias, é uma receita perfeita para o burnout, sabe? Mas é aí que vem a parte fantástica, né? O nosso cérebro, ele não é estático, ele possui algo chamado neuroplasticidade, ou seja, ele pode se reorganizar, criar novas conexões, fortalecer caminhos mentais novamente. Isso a gente chama de reserva cognitiva. E ela funciona como um gerador de energia mental. Quando a vida fica pesada, essa reserva sustenta o seu cérebro. Vamos supor o seguinte: foi feito algumas pesquisas e mostram que hábitos fortalecem essa reserva mental. Por exemplo, leitura,
conversas com as suas amigas, atividade física, hobbies que desafiam o seu cérebro e, claro, descanso adequado. Tem uma coisa muito curiosa na minha história, que quando eu comecei na internet, eu mal sabia abrir um site, muito menos criar conteúdo de qualidade. E hoje eu vivo disso, não porque eu virei uma especialista de Harvard, mas porque eu continuei sendo curiosa. A inteligência artificial, ela abriu uma porta que antes parecia impossível para muitas mulheres. E aprender não precisa ser complicado, gente. Pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um tema que desperte sua atenção, pode ser apenas não perder a sua curiosidade. Porque quem continua curioso nunca para de crescer. O problema é que muitas mães não estão cansadas de fazer, elas estão cansadas de pensar em tudo. Eu fiz um vídeo falando sobre como você consegue construir um agente de IA para resolver aí, para te ajudar. Esse tipo de cansaço invisível que gera o burnout. Burnout não acontece de um dia para o outro, ele acontece gota por gota. Quando você vive meses ou até mesmo anos ignorando esses sinais, por isso que a gente se pergunta assim, o que eu quero deixar, né, para minha filha? Você está vivendo ou você está apenas funcionando? Se esse vídeo faz sentido para você, então vamos lá, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre mentalidade feminina, maternidade, inteligência emocional, como fazer uma renda extra e como construir algo que não te esgote emocionalmente. Porque uma mãe forte não é aquela que aguenta tudo, é aquela que aprende a se reconstruir. Um beijo, até o próximo episódio.